A figura mais execrável de toda a Copa do Mundo se chama Walter Casagrande. Com certeza é um suco de Rede Globo. É sobre isso, o que ele está fazendo, que eu vou explicar para vocês no vídeo. Mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. A esquerda como um todo está se prestando a um papel ridículo durante toda a Copa do Mundo, um show de hipocrisia. E o maior expoente disso tudo é o senhor Walter Casagrande. Ficaram revoltados porque os jogadores da seleção brasileira resolveram, com o próprio dinheiro, no momento de folga, comer um bife com uma folha de ouro. Já gravei falando sobre isso para vocês. Mas essa gente, por exemplo, o Casagrande, não se revolta com a roubalheira do PT. Não se revolta também, não acha estranho as fortunas que gastaram com drogas, não é verdade? A grande verdade é que o Walter Casagrande, além de ser um cara ressentido, um sujeito invejoso, porque nunca foi um craque, um grande jogador de futebol, ele tem um único objetivo de lacrar. E tentou lacrar, fez um textão na rede social, atacou todo mundo, tacou a merda no ventilador. E o Casagrande atacou não só a seleção atual, mas até a seleção do Penta. Atacou ali o goleiro Marcos, o Vampeta, chamou os jogadores de ignorantes e mimados. Só ele é o grande conhecedor. Ele que tem todas as virtudes, é o guardião das virtudes. Ele que sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado. A opinião do Casagrande é a que conta. Mesmo que enquanto jogador ele não tenha tido lá uma grande carreira, não é verdade? Mas aí a gente para e olha o que ele falou, abrindo aspas para o Casão. Todos esses jogadores, sem exceção, que se unirão, ele colocou unirão no futuro, não conseguiu colocar nem no passado, uniram, mas enfim, para me atacar, não se uniram cobrar as vacinas, para incentivar a vacinação, nem contra o desmatamento. Casagrande mistura claramente política com futebol. Nenhum desses jogadores é um agente político, nenhum desses jogadores tem um papel político, nenhum desses jogadores tem obrigação de se posicionar contra o desmatamento, eles são jogadores de futebol. O ponto é que o Casagrande não tem argumento para atacar os jogadores, perdeu no campo das ideias, assim como vivia perdendo no campo do esporte, perdeu inclusive para as drogas. E aí ele tenta atacar e achincalhar essas pessoas, atacando como se ele soubesse falar. E o que tem a ver, o que raio tem a ver vacina com futebol? O que tem a ver desmatamento com o bife que o jogador come? Nada, absolutamente nada. Abrindo aspas novamente para ele, porque não bastava, né? O Casagrande continua. Acho interessante quando se une a eles, ex-jogadores, um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária, parece o Guilherme Boulos, que se impõe através da carteirada. Estou falando do Thiago Leifert. Coitado do Thiago Leifert, foi vítima do Casagrande do nada aqui, que tentou me prejudicar. E existem provas sobre isso, até vídeo na internet. Vale dizer que o Thiago Leifert não mistura política com futebol. Ele gosta de futebol e faz comentários sobre futebol. É um profissional do mais alto nível, extremamente gabaritado, fala de futebol com propriedade, gosta do que faz e faz isso com excelência. Mas o Casagrande não tolera. E vale dizer que ele se vale do... tentou me prejudicar, ó, coitadinho aqui, fui prejudicado. Quem prejudicou a vida do Casagrande foi ele mesmo, que se entregou ao vício das drogas. Não foi um cara que se cuidou e aí tenta terceirizar a responsabilidade do próprio fracasso. O Casagrande tomou uma grande solapada do Thiago Leifert, que estava quieto, comentando de futebol, mas teve que se defender, porque foi atacado gratuitamente por essa figura patética da esquerda, Walter Casagrande. O ponto é que a esquerda, assim como o Casagrande, cancela todas as pessoas que se recusam a militar na pauta deles. Se você é uma figura pública, um artista, um futebolista, um ator, e não entra na pauta deles, automaticamente eles te cancelam. Você é execrado de imediato. E foi o que eles tentaram fazer com o Thiago Leifert. Em resumo, o Thiago Leifert disse que não tem nenhuma relação com o Casagrande, nem profissional, nem fora do profissional, que nunca teve sequer o telefone do Casagrande, que saiu com homenagens da Rede Globo e depois voltou, que nem mesmo dirige programas que o Casagrande fez parte, que se em toda a vida dividiu o palco com ele por 3 vezes, foi muita coisa. E pior de tudo, aí o Thiago Leifert disse o seguinte: de resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega. Na prática, chamou o Casagrande de hipócrita com muita classe, mas eu não tenho tanta classe, o Casagrande é um grande de um hipócrita. Eu queria que o Casagrande, já que ele tem essas provas, apresentasse. O grande ponto é que ele blefa, ele fala, ele se esconde, ele se vitimiza, mas não apresenta provas, é um sujeito sem caráter. Mas não é só de futebol que nós temos novidade, e não é só no futebol que a gente tem a esquerda passando vergonha. E, infelizmente, a PEC fura-teto, a PEC da gastança, a PEC da farra do PT
foi aprovada na CCJ do Senado. E o mais triste é que ela foi aprovada com folga. Isso é extremamente preocupante. Foram 64 votos favoráveis contra 16 votos de guerreiros contrários. Assim, acende o sinal amarelo sobre o que vai ser nos próximos anos. Vale dizer que não há uma reciclagem tão grande no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O que eles conseguiram foi aprovar um rombo no teto de 145 bilhões de reais e a coisa vai além. O Pacheco, presidente do Senado, deve ser reeleito com o apoio do PT. E o Lira, que era da base do Bolsonaro, deve ser reeleito presidente da Câmara também com o apoio do PT. Então você vai vendo o arranjo que vai sendo feito nas casas legislativas. O grande problema é que o Lula já tem na mão dele as duas casas, já tem a Câmara dos Deputados, já tem o Senado Federal e o orçamento secreto, que ele vai usar arrebatando, comprando essa gente, como ele fazia no mensalão, para nos ferrar. E isso é extremamente perigoso. Por isso, eu conto com o seu apoio, conto com você. Já falei em outros vídeos, a gente precisa se unir. Tá aqui embaixo o link dos meus grupos de WhatsApp, do meu canal Telegram, me segue nas redes, porque juntos nós seremos a resistência. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Se der bobagem, até o Casagrande.